Boa noite, meus amigos. Entrei numa sintonia ali com o Daniel, tocando a música do Bezerra de Menezes. Apóstolo do bem. Vale o profundo estudo, não só das mensagens psicografadas, né? Principalmente pelo Divaldo, do Espírito Bezerra, mas também vale o estudo de quem foi Bezerra enquanto trabalhador encarnado. Porque talvez seja uma das histórias assim de mais profunda abnegação e entrega ao movimento espírita, né? O Bezerra de Menezes, para quem não sabe, ele é um dos responsáveis pela unificação do movimento espírita, né? Então, eclodiu assim no mundo, né, o espiritismo, e no Brasil existiam algumas células. Então começou muito lá na Bahia e no Rio de Janeiro o espiritismo. Estou saindo completamente fora da palestra. Tá vendo? Mas o Bezerra pode, né? E aí então, cada um fazia de um jeito, eu aqui, o outro acolá, e o Bezerra e mais uma galera, né? Eles foram responsáveis pelo que a gente chama de Pacto Áureo. E o Pacto Áureo foi essa unificação do movimento espírita. Obviamente, quando a gente fala unificação, né, não é que todo mundo concorda 100% com tudo, né, Cid? Eu sou de uma casa federada, essa não é uma casa federada, né? Não é isso a unificação, né? A unificação é entendermos que cada casa, cada trabalhador espírita está dentro da sua jornada e da sua missão, trabalhando a um bem comum e servindo ao espiritismo, à doutrina espírita, que é cristã. E essa é uma mensagem que eu queria sublinhar aqui, Cid, porque está no meu coração há algumas semanas. Não existe espírita que não é cristão. Uma coisa precede a outra. Não existe purê de batata, meu amigo Guilherme, sem, né? Então, antes de sermos espíritas, somos cristãos. Eu não sei porquê, Cida, mas eu tô com isso no meu coração há algumas semanas. Porque às vezes, Cida, e aí agora eu vou entrar, Cida, na palestra. Então tá. Algumas vezes, nós espíritas somos levados pela nossa vaidade, pela nossa quase que arrogância de achar que somos mais instruídos, mais esclarecidos, mais inteligentes, mais espertos do que as outras religiões. E às vezes, para não dizer 100% das vezes, a nossa própria vaidade nos faz tropeçar. E aí, a gente vai estudar a doutrina espírita e vai entender que ela é uma doutrina de tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Pois bem. E aí, às vezes, a gente se inclina a focar muito na ciência, na parte científica do espiritismo. Não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho a inclinação à religião. Eu acho que em outra vida eu fui um fanático religioso, né? O cara vive dentro do centro espírita, né, Cida? Sim. Tá com um pezinho no fanatismo religioso. E nós vamos entender que se é uma doutrina de tríplice aspecto, são 3 pilares fundamentais dessa doutrina. E nós, como espíritas, nós precisamos esclarecer e não confundir. Lembra daquele personagem da escolinha? Explica, mas não complica, né? O espiritismo vem para explicar
para esclarecer. Em diversos momentos, em diversos livros, nós vamos ver a seguinte expressão: o Espiritismo vem para tirar o véu e revelar. Então a gente precisa ser muito claro quando a gente faz certas afirmações. E eu comecei com uma afirmação dizendo que o Espiritismo é cristão. Ponto. Outra afirmação é uma doutrina de tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. E aí, meus amigos, não sei vocês, mas eu que sou espírita desde criança, eu sempre tive uma dúvida. Porque às vezes vinha alguém aqui na frente e dizia o seguinte: o Espiritismo não é uma religião, é uma doutrina. E aí eu, no alto dos meus 10 anos de idade, eu ficava pensando comigo: nós estamos todo mundo junto no lugar. Tem uma imagem de Jesus. Nós estamos falando de Deus. Como é que não é uma religião? Então, durante muito tempo eu tive essa dúvida: é religião? Não é, religião não é, não é a doutrina. Porém, é uma doutrina em que um dos seus pilares fundamentais é a religião. A religião é um desdobrar de uma palavra. A minha sogra odeia quando eu faço isso, né? Eu falo a origem da palavra. A origem da palavra é religare, reconectar, religar com Deus, com a espiritualidade, com o nosso verdadeiro lar, que é a pátria espiritual. Então, um dos pilares fortes da doutrina espírita é a religião. Sim, se me pararem hoje na rua e perguntarem: Gui, qual é a tua religião? Eu vou dizer: eu sou um cristão espírita. Porém, não podemos nos entregar a uma fé cega que ignora a razão. E é por isso que se faz necessário considerarmos os outros dois pilares fundamentais do Espiritismo: filosofia e ciência. A gente poderia ficar filosofando aqui umas 3 horas. Mas hoje a gente vai pedir licença para a filosofia, deixar ela ali guardadinha, no seu lugar especial, para falarmos de ciência e religião. E aí, meus amigos, é preciso que investiguemos e estudemos o próprio Kardec. Porque o próprio Kardec, antes de usar esse nome, esse pseudônimo Allan Kardec, lá quando ele era o Hippolyte Léon Delisle Rivaio, ele era um cientista. Então nós estamos falando de uma doutrina que vem do mundo espiritual, pela fala dos espíritos superiores, e que aqui, no plano terreno, é codificada não por um religioso, não por alguém que já estava no fluxo da religiosidade, e sim por um cientista. E aí a gente poderia ficar aqui também umas 6 horas falando do Kardec. Kardec, para quem não conhece, tá aqui. Quase todos os livros do Pentateuco Espírita tem a carinha dele ali. Só podia ter feito um Kardec um pouco mais faceiro, né? Porque você olha o Kardec sério assim, e o Guilherme aqui falando bobagem, vocês não estamos falando a mesma coisa. Mas nós estamos. Com algum tempo de diferença. O Kardec era um cientista. E lá na França, começou a ouvir uns papos aí que estava rolando uns fenômenos, o pessoal falando com os espíritos. Na época era fantasma mesmo que o pessoal falava, tá? Falar com os fantasmas, com os mortos. O Kardec depois que vai trazer esse conceito de espírito aí. E ele pensou como cientista: isso aí é conversa para boi dormir. E ele foi investigar, estudar com profundidade
E estudando de perto esses fenômenos, ele viu que tinha alguma coisa que precisava ser explicado. E aí, quando a gente vai falar sobre ciência, como assim o Espiritismo é uma ciência? Qual é o conceito de ciência? É o estudo atento e aprofundado de um fenômeno ou de um fato. E aí, Kardec, um cientista, com toda uma metodologia, que não era a Bangu, assim, nem o Guilherme. Não, Kardec era organizado, metódico, científico. E Kardec, então, vai começar a estudar com profundidade e atenção os fenômenos do mundo espiritual. E aí, meus amigos, para vocês não acharem que eu estou engambelando vocês, eu vou trazer o próprio Kardec. Não vou psicografar e nem dar passagem, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, eu vou só ler. Além das 5 obras básicas do Espiritismo, tem um outro livrinho, que é irmão delas, que é um livrinho bem pequenininho, que é O que é o Espiritismo. E lá nesse livrinho, Kardec vai definir conceitualmente: o Espiritismo é uma ciência que cuida da natureza, origem e destino dos espíritos e suas relações com o mundo corpóreo. Então nós vamos ter a biologia, que estuda a natureza da vida. Nós vamos ter a física, que estuda as leis, como as coisas se organizam. Nós vamos ter a geologia, que estuda a natureza dos solos, né? Nós vamos ter diversas ciências e cada uma delas estuda o seu fenômeno, o seu fato, a sua lei da natureza. E o Espiritismo é a ciência que estuda a natureza, a origem, o destino e o comportamento do mundo espiritual. E quando a gente fala mundo espiritual, engloba também esse plano aqui, porque eu e você, nós somos espíritos. Estamos aqui vestindo um corpo que vai durar em uma média de 70, 80 anos. O meu, mais ou menos do jeito que eu vou, não vai chegar. Né? O Gui lá atrás está fazendo assim. Nós não vamos chegar. Passa? Passa. Quanto mais dívida, mais fica, né, Cida? Então eu vou ir passar o 100. Nós estamos vestindo isso. Essa encarnação é uma veste. O que nós realmente somos é um espírito imortal. Milenar. Vivendo aqui a sua... sei lá o número da encarnação, mas é bastante. E então, meus amigos, nós vamos já entendendo o aspecto religioso da doutrina espírita, temos o aspecto filosófico e o aspecto científico. E aí, meus amigos, a doutrina espírita, nesse ponto, tem uma missão de trazer harmonia. Lembra que eu falei? Explica, não complica. Porque durante muito tempo, a humanidade esteve em guerra nessa temática. A ciência e a religião foram se tornando inimigas, rivais. E nós, como humanidade, nós fomos invertendo a balança de um lado para o outro. Em determinado momento, nós entregamos todo o poder para a religião. E aí a religião se tornou governo, a religião se tornou censura, a religião se tornou poder de escravatura, e a gente se atrapalhou um pouquinho. Depois, a gente resolveu jogar todo o poder para a ciência. E
E aí a gente fez a bomba atômica. Depois, a gente voltou para a religião. E aí a gente criou uma geração inteira que possuía uma fé cega e que se movia sem questionar, sem pensar, sem refletir. E de algum tempo para cá, nós resolvemos colocar de volta o poder nas mãos da ciência. E aí nós temos nos tornado frios, desconectados. A gente enxerga um vazio no nosso coração, uma ausência de propósito, que a gente tenta preencher muitas vezes com a tecnologia e não consegue. E o Espiritismo traz uma abordagem de equilíbrio entre ciência e religião. Por quê? Porque não há razão para acharmos que ciência e religião são coisas afastadas e distintas. Não sei se eu já contei essa história aqui. Se eu for repetitivo, me perdoem. Mas ela vem muito a calhar com esse tema. Certa feita eu estava num grupo de amigos espíritas, assim. E conversa vai, conversa vem. Nós começamos a falar de... Sabe aquelas coisas de filme, assim, viagem no tempo. Lá pelas tantas, um amigo solta uma brilhante frase. Ele diz o seguinte: é impressionante como as leis de Deus obedecem às leis da física. Aí deu um silêncio. Sabe quando tu vai falar uma coisa e todo mundo fica em silêncio? Foi o que aconteceu. Deu um silêncio e ele soltou essa. E aí todo mundo parou o que estava fazendo. E aí todo mundo virou para ele assim. Como assim, né? E ele insistiu. As leis que nós estudamos no Espiritismo respondem exatamente às leis da física. E aí, eu não lembro quem, mas alguém virou para ele e disse assim: Guga, não são as leis de Deus que respondem às leis da física. As leis da física são as leis de Deus. E para mim, que sou meio ateu, assim, meio à toa, eu pensar, o cara faz 7 palestras por mês, assim, como é que ele é meio ateuzinho? Eu sou meio teimoso, assim. Eu não sou dessas pessoas que têm uma fé que transborda o coração. A minha sogra que está aqui, a minha mãe que vai me assistir depois no Facebook, elas resolvem tudo com reza. Tudo. É reza. É reza e paracetamol. Se não dá no paracetamol, vai na reza. Eu não sou essa pessoa. Eu sou um cara mais pragmático, mais aterrado. E eu sofro por isso. Eu sei. A minha ansiedade, a minha aceleração é disso. Mas todos os dias eu escolho acreditar. Todos os dias. Tem dias que eu escolho com o pezinho um pouco mais atrás. Mas eu escolho. E talvez essa temática seja a que me dá mais força e coragem para escolher todos os dias acreditar. Saber que as leis científicas, físicas da natureza que regem o universo são
as leis de Deus. Tem até um play. E aí, meus amigos, quero fazer uma pequena propaganda. Esse aqui tá, olha, tá tipo eu e Tug, já se acabando. Se nós quisermos estudarmos a fundo esse tema, ciência e religião, principalmente o tema ciência, sob a luz do Espiritismo, nós temos que fazer algumas visitas. A primeira dela é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, o item 4, se não me engano, vai falar ciência e religião. Pra você ver que eu não estou tirando da minha cabeça, né? Tem escrito em algum lugar. E mais profundo um pouquinho, nós temos esse livro aqui. Evolução em Dois Mundos, do reconhecidíssimo médium Chico Xavier com o médium Valdo Vieira. O espírito é o André Luiz, com alguns pitacos do Emmanuel. E esse livro vai falar sobre todas as ciências humanas. Todas. Apesar de ser um livro curto, ele é um livro bem fácil, assim. Ele vai ter um tema e uma explicação que o André Luiz traz lá do mundo espiritual. Científica. Há um eco de uma explicação espiritual. Ou vice-versa. Então nós vamos entender que o passe, vocês vão receber depois da palestra, ele tem uma explicação espiritual, que a gente fala aqui, mas tem uma explicação científica. E nós vamos entender que todos os fenômenos, sem exceção, têm uma explicação científica. Bem como toda lei científica tem uma explicação espiritual. E aí, já antevendo certas dúvidas entre ciência e religião, espiritismo e ciência, o Kardec, em novembro de 1865, na Revista Espírita, larga a seguinte bomba: com provas do espiritismo, fiquem com a ciência. Não sou eu que estou falando, é o Kardec. Ele diz: se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado em algum ponto, fiquem com a ciência. Vocês sabem quantas vezes isso aconteceu desde 1865? Nenhuma vez. Muito pelo contrário. Em algumas obras do Chico, nós vamos encontrar conceitos científicos que somente anos depois foram explicados pela ciência. Por quê? Porque elas nascem de uma mesma raiz. São irmãs, filhas de uma mesma lei que ecoa pelo todo. Pelo todo. E aí, meus amigos, deixa eu ver como é que está o meu tempo. Estou 2 minutos atrasado já. Mas vamos lá. Nós sabemos que existem 3 grandes elementos do universo. Deus, acima de tudo, espírito e matéria. E os espíritos e a matéria estão todos eles mergulhados numa coisa que a gente chama de fluido cósmico universal. Em livros mais antigos, espíritas, vocês vão encontrar a expressão plasma divino. Pois bem, olhem o que tem aqui no Evolução em Dois Mundos, que tem para alugar e para vender aqui na livraria da casa. Se eu não destruir esse aqui, ele vai estar ali para alugar no final da palestra. Compete-nos, pois, anotar que o fluido cósmico é a força em que todos vivemos, nos ângulos variados da natureza, motivo pelo qual já se afirmou, e com toda a razão, que em Deus nos movemos e existimos. Notem,
Começa falando em fluido cósmico, em cosmos, e termina dizendo que em Deus nos movemos e existimos. Não há separação entre ciência e religião. Pois, como diz no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ciência e religião são as duas asas da evolução humana. E quanto antes entendermos que as leis que operam os astros, os planetas e as galáxias são as mesmas que operam o nosso coração, nós entenderemos que nós nos movemos e existimos em Deus. O espírito Albério, um espírito de alta envergadura evolutiva, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele vai dizer que da superestrutura dos astros, ou seja, as galáxias, os planetas, as estrelas, os sóis, até a infraestrutura subatômica, lá dentro do átomo, no âmago da nossa existência, tudo está contido e mergulhado na substância viva do pensamento de Deus. André Luiz nos resume: em Deus nos movemos e existimos. A física, que faz a força, o movimento e atrai os planetas, que precisamos ser atraídos através de uma mesma lei que rege tudo e todos, e que você pode dar o nome que você quiser. Eu escolho dar o nome de lei de amor, porque ela flui de um mesmo lugar que é só amor. E esse lugar você pode chamar o nome que você quiser. Eu chamo de Deus. Obrigado, meus amigos.